Convido você a imaginar uma vida livre da constante ansiedade financeira, uma vida de liberdade econômica, satisfação emocional e felicidade autêntica. Parece um sonho distante, não é verdade? Entretanto, esse sonho está ao alcance de se tornar sua nova realidade. Neste momento, mergulharemos nos 8 fundamentos estoicos vitais. Evite repetir os hábitos das pessoas pobres. Isso vai além de simplesmente acumular patrimônio. Trata-se de desenvolver um estado de espírito que atrai não só o sucesso material, mas também a serenidade e uma visão positiva da vida. Esses fundamentos são transformadores e eu garanto que ao término deste vídeo, sua percepção sobre dinheiro e mesmo a sua vida será outra. E por que sua atenção deveria ser voltada para cá? Porque o objetivo não é meramente sobreviver, mas sim prosperar. Assim, mantenha-se presente, pois o caminho para a autonomia financeira e para uma existência rica em todas as suas facetas inicia neste exato momento. Vamos mergulhar na explanação do primeiro fundamento. Pare de gastar mais do que pode. Pode soar como uma dica clara e direta, mas a frequência com que é desconsiderada pode surpreender. Somos diariamente inundados por anúncios que nos seduzem com promessas de que certo artefato moderno ou peça de vestuário nos levará a uma vida superior. É fácil cair na tentação de gastar em itens que, no fim das contas, são desnecessários e, antes que percebamos, nos encontramos aprisionados ao ciclo de viver à margem dos nossos ganhos, com dívidas sobre nossas cabeças. Esse padrão consumista é uma cilada comum. Aqui se destaca o ensinamento estoico da temperança. O estoicismo nos instrui a não ser dominados pelos nossos apetites. Não é sensato deixar que nossa alegria de viver seja governada por posses. Ao invés disso, é recomendável apreciar o que já possuímos e refrear o ímpeto de almejar incessantemente mais. Claro, nada nos impede de nos presentearmos ocasionalmente, mas tal deve ser feito de maneira ponderada e alinhada às nossas condições financeiras. Como então aplicamos esse princípio estoico em nosso cotidiano? Iniciamos pelo discernimento entre o que é essencial e o que é supérfluo. As necessidades fundamentais incluem itens essenciais à sobrevivência, tais como alimento, moradia e vestuário simples. Já os desejos consistem em bens que aspiramos ter, mas que definitivamente não são imprescindíveis para viver. Pense no último modelo de iPhone, itens de moda de alta costura ou um veículo de alto padrão. Ao separar as necessidades dos desejos, começamos a fazer escolhas de consumo mais conscientes. Lembre da metafórica corrida da lebre e da tartaruga? Na maratona da vida, optamos por não seguir o caminho da lebre, que esbanja seus meios de maneira rápida e temerária. Preferimos espelhar-nos na tartaruga, que apesar de lenta, segue um caminho de cautela e moderação, progredindo de forma constante sem se precipitar rumo à exaustão. Ser frugal e gastar de maneira deliberada não é sobre restrição ou negação das coisas boas da vida, mas sim sobre fazer escolhas prudentes que permitam uma vida confortável, livre da perpétua ansiedade financeira. É acerca de estabelecer um alicerce sólido para o seu futuro. Imagine possuir reservas suficientes para cobrir imprevistos financeiros sem desespero. Pense em viver livre de dívidas e com autonomia econômica suficiente para desfrutar mais tempo ao lado dos seus, dedicar-se a novos passatempos ou até dar início a um empreendimento próprio. Visualize uma aposentadoria segura, sem medo de ver suas reservas diminuírem. Tudo isso está ao seu alcance ao viver de acordo com suas reais possibilidades financeiras. Pôr em prática tal princípio requer autocontrole e pode ser um desafio, especialmente se estiver habituado a compras por impulso. Mas, asseguro-lhe que a tranquilidade trazida pela segurança financeira justifica o esforço. Dê o passo inicial em direção à independência financeira. Revise seus padrões de consumo, distinga entre necessidades e anseios e faça um compromisso firme de viver dentro de um orçamento que lhe é acessível. Reconheça que não é sobre sacrifícios, mas sim sobre realizar escolhas mais acertadas,
Escolhas que o conduzirão a uma vida de liberdade financeira e serenidade. Escolhas que o permitirão realmente viver em plenitude, não se limitando a meramente sobreviver. Não é essa a vida que todos almejamos? Uma vida pela qual vale a pena se empenhar? Esse é o poder do primeiro princípio estoico. Transcende a mera acumulação de riqueza, é sobre desenvolver uma mentalidade próspera e plena. E isso é só o início. Mantenha-se vigilante conforme mergulhamos ainda mais nos princípios subsequentes que compõem nossa jornada para alcançar a independência financeira e nosso desenvolvimento pessoal. Após incorporar o primeiro princípio de viver dentro de nossas possibilidades, avançamos para o próximo preceito fundamental. Pare de negligenciar suas finanças. Existe um adágio popular que postula que a ignorância é uma formação paradisíaca. No entanto, no âmbito financeiro, a ignorância pode ser a genese de um vendaval de adversidades econômicas. Uma faceta primordial do estoicismo é a prática da prudência, o que implica um entendimento profundo das próprias circunstâncias. Em se tratando da saúde financeira, isso significa estar plenamente informado sobre sua situação econômica. Muitas pessoas, entretanto, escolhem fechar os olhos para a verdade de suas finanças, seja por medo, vergonha ou simples descuido. É essencial reconhecer que aceitar a realidade de sua situação financeira, independentemente da severidade, é o primeiro passo para a melhoria. Considere suas finanças como um jardim. Se abandonado, ele sucumbe às ervas daninhas. Pragas podem se estabelecer, e o que era um jardim vibrante se degrada em desordem e abandono. No entanto, através de um cuidado assíduo e constante, é possível prevenir o surgimento de ervas daninhas, proporcionar atendimento às plantas e nutrir um ambiente de abundância. Aplica-se a mesma lógica às finanças pessoais. Um acompanhamento meticuloso e habitual possibilita a detecção e correção imediata de problemas, assim como ajustes pertinentes para assegurar que o jardim financeiro prospere. Outro elemento crucial do estoicismo é aderir à verdade. Os estoicos valorizam a percepção da realidade tal como ela é, livre de enganos ou falsas noções. Esse conceito deve pautar a maneira como você gerencia suas finanças. Analise sua renda, dívidas, gastos, reservas e investimentos com honestidade. Entenda claramente a origem e o destino de seus recursos. Assumir a realidade do seu estado financeiro pode ser desafiador, mas é imperativo para estabelecer um fundamento sólido para a estabilidade e crescimento econômico. De modo oposto, negligenciar suas finanças tende a resultar em padrões desfavoráveis de administração de recursos. Sem um entendimento detalhado de sua condição financeira, é simples incorrer em gastos excessivos, economizar insuficientemente e fazer escolhas de investimento inadequadas. Em contrapartida, um alinhamento preciso com suas finanças leva a decisões coerentes com seus objetivos financeiros de longo prazo. Assimilar uma perspectiva estoica sobre suas finanças engloba também assumir a integral responsabilidade por elas. Isso implica reconhecer que a condição financeira atual é reflexo direto de suas escolhas, ações e hábitos. Atribuir a terceiros a responsabilidade pelos desafios econômicos enfrentados pode ser um alívio momentâneo, mas não constitui solução alguma. Ao contrário, tal postura conduz à perpetuação do ciclo de problemas financeiros. Portanto, tenha em mente que você é o capitão de sua saúde financeira. Permita que os ensinamentos estoicos norteiem sua caminhada em direção à compreensão econômica e autonomia fiscal. Gerencie seu dinheiro com prudência, assuma a responsabilidade por ele e empregue-o como instrumento na construção do cenário de vida almejado. Assim, é hora de cessar a negligência para com as finanças e começar a tratá-las com o zelo e a reverência que merecem. Dando sequência ao ponto anterior, vamos explorar agora um dos axiomas mais impactantes. Princípio número 3. Desvincular a concepção de felicidade da acumulação de riquezas. Este é um marco crucial em nossa trajetória para uma existência realizada.
Vivemos numa cultura onde há uma tendência de associar riqueza material à felicidade. Frequentemente, somos induzidos a crer que a acumulação de bens incrementará nossa alegria de viver. Contudo, essa premissa está fundamentalmente equivocada. O estoicismo, uma filosofia arraigada na razão, perspectiva e ética, contesta essa crença. Segundo ele, a felicidade autêntica advém da vivência virtuosa. Você pode indagar como se conectam virtude, fortuna e contentamento. A conexão é profunda. Para os estoicos, a virtude, definida como sabedoria, bravura, justiça e moderação, é o bem supremo. Ou seja, a existência virtuosa não somente constitui a verdadeira felicidade, como também é o que realmente está sob nosso domínio, ao contrário dos bens materiais, que são efêmeros e incertos. O fundamental não é o que possuímos, mas quem somos e como conduzimos nossa jornada. Observe que histórias de multimilionários atormentados não são raras, assim como relatos de pessoas de renda modesta que desfrutam de rica satisfação vital. A magnitude do patrimônio bancário pessoal não é garantia de bem-estar. O que conta de verdade é a riqueza do caráter individual e a integridade das ações cotidianas. Da mesma forma, os prazeres advindos de posses materiais são, por sua natureza, fugazes. A satisfação obtida com a aquisição de um item novo, como um veículo, tende a ser breve. Inicialmente pode-se sentir um regozijo considerável, mas com o passar do tempo, o entusiasmo se esvai. Logo, o carro não passa de mais um bem na coleção e surge o desejo por algo ainda mais novo, superior, mais imponente. A busca interminável por mais bens materiais é uma comparação precisa com o girar sem fim de um hamster em sua roda. Há movimento constante, mas sem avanço algum. Contudo, quando você canaliza essa busca para o acúmulo de conhecimento, para experiências vividas e para laços construídos, você descobre uma satisfação que se sustenta no tempo. O saber adquirido, as vivências acumuladas e a afeição partilhada constituem tesouros inamovíveis, capazes de enobrecer sua existência de um modo que nenhum bem físico pode igualar. Eles ofertam um senso de propósito e plenitude. Isso sim representa a riqueza autêntica. Ademais, a prática estoica de valorizar o que possuímos ressalta a importância da gratidão. Segundo o estoicismo, ser grato pelo que se tem é uma forma abundante de riqueza. Ao adotar a gratidão, você reconhece a adequação do que possui, conduzindo a um estado de tranquilidade e contentamento. Portanto, é vital repensar a conexão entre riqueza e felicidade. Trata-se de redirecionar o olhar do externo, onde se busca a aprovação, para o interno, fonte de satisfação. Entender que a medida real da riqueza está na essência do ser e não no ter. Desassociar a ideia de felicidade com posse material pode ser desafiador, mas é uma etapa crucial para quem deseja alcançar a verdadeira autorrealização. Recorde-se das palavras de Sêneca, filósofo estoico. Não é pobre o que tem pouco, mas sim o que deseja mais. Isso nos leva ao nosso quarto princípio, a reflexão sobre o risco. Essa palavra pode evocar um sentimento de receio ou apreensão. Essas reações são comuns, mas frequentemente são barreiras que nos impedem de alcançar nosso potencial pleno. O estoicismo nos ensina que é primordial ser corajoso. O medo de falhar ou enfrentar obstáculos não deve nos dissuadir de tomar riscos ponderados. Refletindo melhor, o que distingue os bem-sucedidos dos demais é a disposição dos que triunfam em se arriscar. Eles abandonam sua zona de conforto, aceitam o incerto e enfrentam desafios diretamente. Compreendem que é através da aceitação do risco que se expandem, aprendem e finalmente vencem. O que isso implica para você? Significa reorientar a percepção sobre o risco. Em vez de vê-lo como um prelúdio para a perda, veja-o como uma ponte para o ganho.
É assumir uma postura que enxerga os desafios como oportunidades para o êxito. Considere a semente que, enterrada na terra, se expõe ao risco de ser desfeita pelas adversidades, pelos predadores e pela decomposição. Porém, é justamente enfrentando esses riscos que ela pode fincar suas raízes, romper a superfície, banhar-se na luz solar e crescer como uma árvore robusta e bela. Similarmente, na esfera financeira, correr riscos pode traduzir-se em investir num novo projeto, empreender uma mudança de carreira ou decidir poupar e investir capital ao invés de consumi-lo em satisfações imediatas. Sim, há o risco de não obter o resultado almejado. Contudo, também há a possibilidade de alcançar resultados ainda mais promissores do que imaginado. Tenha em mente que minha referência a assumir riscos não é uma apologia à temeridade. A filosofia estoica valoriza a tomada de riscos reflexiva e com base em análises. Isso exige entendimento, sabedoria e apurada percepção das circunstâncias em que se encontra, conectando-se aos nossos preceitos já mencionados sobre autoconhecimento e educação perene. Caros colegas, a existência humana, em sua natureza, é um compêndio de incertezas. Cada escolha que efetuamos carrega consigo uma parcela de incerteza. No entanto, ao aceitar essa incerteza, ao invés de repudiá-la, nos abrimos para um leque de potenciais. É através dessas incertezas que nos fortalecemos, amadurecemos e avançamos rumo às nossas metas, sejam elas conquistar a autonomia financeira, o crescimento individual ou um contentamento abrangente com a existência. Sigamos esse percurso com valor. Vamos acolher os riscos, permitindo que nos revolucionem, que nos esculpam em versões aprimoradas, mais prudentes e mais bem-sucedidas. Cada risco que você enfrenta é um passo na direção do estilo de vida que almeja. Cada obstáculo superado é um cimento na fundação de sua fortuna futura. E, já que estamos destacando avanços positivos, eis um que pode executar agora. Clique no botão de inscreva-se e curta o vídeo. Ao fazer isso, você se junta a uma coletividade de pensamento similar, em um caminho paralelo de evolução e enriquecimento, além de obter acesso a um vasto repertório de saberes, discernimentos e conselhos para construir uma vida mais digna e fértil. Não perca esta chance. Recorde-se de nossa quarta máxima: acolha o incerto. Com o pilar da responsabilidade individual, mergulhemos no próximo princípio, o fim da negligência ao desenvolvimento pessoal. Recordemos que, enquanto estoicos, é imperioso buscar o contínuo aprimoramento e expansão. À semelhança de uma árvore que não cessa de crescer, lançando galhos e estendendo-se em direção ao firmamento, é imperativo que nos dediquemos à evolução individual. O que significa o desenvolvimento pessoal? Indagam-se. É o processo de se transformar na excelência de seu ser. Isso envolve dedicar tempo e ativos para expandir sua compreensão, aperfeiçoar suas capacidades, nutrir suas aptidões e elevar sua saúde integral. A exemplo de um aplicativo que necessita de atualizações para manter-se pertinente e operante, nós também precisamos da educação contínua e melhoria de nossas competências para sustentar nossa posição no mundo atual dinâmico. Agora vamos contemplar uma cilada que muitos enfrentam: o comodismo. Este local é marcado pela comodidade e facilidade. Embora seja reconfortante e seguro, é justamente aqui onde o desenvolvimento pode ser atrofiado. Conforme o adágio popular, a zona de conforto é agradável, contudo, nela não há crescimento. No universo do estoicismo, a zona de conforto assemelha-se a uma poça parada, tranquila e constante, mas um vetor para o marasmo. Em contrapartida, abandonar essa zona é como adentrar um rio caudaloso. Sim, as águas podem ser turbulentas e assustadoras, todavia carregam consigo energia e vida, fomentando evolução e transformação. O desenvolvimento pessoal não é um mero capricho, mas uma exigência. É preciso valentia para deixar a zona de conforto para trás e seguir a senda do ensinamento perpétuo.
Nossa realidade está em metamorfose constante. Se cessarmos em nossa educação, arriscamo-nos a cair no esquecimento. Assim como um tubarão deve mover-se incessantemente para sobreviver, devemos manter nosso aprendizado para sermos pertinentes e competitivos. Abordemos mais uma faceta do autoaperfeiçoamento: investir em si. Isso pode traduzir-se em buscar nova formação, frequentar oficinas ou palestras, orientar-se por um mentor ou até destinar momentos diários para ler e expandir seu saber. Tal investimento pode reverberar significativamente em sua trajetória profissional, relações interpessoais e no bem-estar geral. Você pode ponderar sobre a viabilidade de tal desafio, uma vez que tempo e recursos são limitados. Aqui, evoca-se o preceito estoico da autodisciplina. Encarna a escolha do correto, não do fácil. E isso pode implicar em eleger o autoaperfeiçoamento em vez do ócio ou do consumo impensado. Não se trata de renúncias grandiosas, mas de optar conscientemente por aquilo que se coaduna com seus objetivos a longo prazo. Para concluir, o autoaperfeiçoamento é um percurso, não uma finalidade. Busca-se o progresso, não a perfeição. Assuma o princípio estoico de aprendizagem e crescimento ininterruptos. Direcione suas energias para ser a versão mais excepcional de si mesmo. Cada novo amanhecer é uma chance para assimilar algo inexplorado, para refinar uma habilidade ou para conquistar um novo insight. Portanto, agarre essas oportunidades. Compreenda que seu aprimoramento individual pode repercutir diretamente no seu progresso econômico. Portanto, interrompa a negligência ao seu autoaperfeiçoamento. Comece a priorizar-se e observe a metamorfose positiva em sua existência. Prosseguindo na exploração dos fundamentos do estoicismo, dediquemo-nos agora à nossa sexta máxima: parar de responsabilizar os outros. Essa norma é um pilar vital do estoicismo que nos convoca à responsabilidade e autossuficiência pessoais. Para ascender em nossa condição financeira e qualidade de vida como um todo, é crucial reconhecer o papel ativo que desempenhamos em nosso próprio estado e abandonar a tendência de atribuir falhas a outros. Por qual razão isso se faz essencial? Talvez indague. Vivemos numa cultura onde é habitualmente mais simples culpar as circunstâncias, indivíduos ou sistemas por nossas adversidades. Tal postura, contudo, equivale à renúncia do comando e influência sobre nosso próprio futuro. Tornamo-nos prisioneiros das circunstâncias, ao invés de protagonistas de nossas narrativas. À primeira vista, isso pode até oferecer algum consolo, pois, se o problema for alheio, não há culpa nossa, certo? Contudo, essa é precisamente a cilada. A cada vez que apontamos para fora as razões de nossas mazelas ou fracassos financeiros, abdicamos do nosso poder de mudar, aprender e progredir. O estoicismo nos incita à ação oposta. Ele nos exorta a tomar as rédeas, a ser artífices de nossas escolhas, atos e, no fim, de nossa trajetória. É discernir que a capacidade de influir em nossa situação financeira reside em nós. Ao abraçar essa filosofia, transitamos de meros espectadores para forjadores ativos de nosso destino. Deixamos o assento secundário para assumir o volante de nossa vida, direcionando-a para onde genuinamente ansiamos chegar. Consideremos um caso concreto. Suponhamos que você acumulou uma dívida substancial no cartão de crédito. Seria fácil atribuir os juros elevados ou a pressão social ao consumo como justificativas. Todavia, em verdade, foi nossa a decisão de utilizar o cartão, não é verdade? Admitir isso não é sinônimo de nos condenarmos à culpa e autorrecriminação perpétuas. Pelo contrário, é facultar-se a chance de aprender com os lapsos e fazer escolhas mais acertadas no futuro. Assumir responsabilidade pessoal é aceitar a realidade de que nossa condição econômica é reflexo direto das nossas decisões e ações. Certamente, elementos externos têm seu papel, contudo, nossas reações a esses elementos são mais decisivas. Tome como exemplo a pandemia recente. Numerosas pessoas perderam seus empregos, um duro revés financeiro. Porém,
Nem poucos aproveitaram o período para o autodesenvolvimento, aprendendo habilidades novas ou até se lançando em empreendimentos, gerando novas formas de renda. Esse é o potencial que a responsabilidade pessoal nos concede, de nos adaptarmos, inovarmos e vencermos, a despeito das circunstâncias. Além disso, esse princípio liga-se intimamente ao conceito estoico da dicotomia do controle, que nos remete a discernir o que está ao nosso alcance e o que nos escapa. Pode-se que não tenhamos influência sobre a economia, o mercado ou a inflação, mas certamente dispomos de domínio sobre nossos hábitos de consumo, nossa postura perante as finanças e nosso zelo pela educação financeira e progresso pessoal. Em suma, interromper a prática de imputar aos outros não é somente uma norma, mas um estilo de vida. É assumir a responsabilidade, aprender com os desacertos e perseguir incessantemente a superação. É entender que a chave para a independência econômica e um viver satisfatório não é encontrada em fatores externos, e sim dentro de nós. Por conseguinte, vamos adotá-la, já que, segundo o eminente filósofo estoico Epicteto, não são as situações em si que nos afligem, mas nossas percepções sobre elas. Ao seguir esse ensinamento, dirigimos nossa atenção para o próximo princípio, o sétimo: parar de viver para agradar aos outros. Essa norma está arraigada profundamente na doutrina estoica, que nos encoraja a viver em harmonia com nossos próprios valores, não com as expectativas ou padrões da sociedade frequentemente impostos. Em nosso tempo moderno e digital, a pressão para nos moldarmos e atendermos aos anseios alheios é ainda mais intensa. Frequentemente somos seduzidos a viver de maneira que não corresponde à nossa verdadeira essência, buscando a aprovação ou aceitação alheia. Esse padrão se estende até mesmo à forma como lidamos com as finanças. Procuramos acompanhar o padrão de vida dos outros, buscando igualar suas posses e status, muitas vezes sacrificando nossa saúde financeira. Indivíduos se endividam ou excedem seus rendimentos simplesmente porque tentam replicar o que percebem como luxo alheio. O princípio estoico da autossuficiência nos estimula a nos desvencilharmos dessa armadilha, a interromper a vida de aparências para satisfazer outros. Devemos, ao invés disso, focar na nossa própria trajetória em direção à independência econômica. Semelhante a um maratonista focado em sua própria pista, precisamos manter a atenção em nosso percurso financeiro. Perder-se observando como os demais manuseiam seu capital pode nos desviar e influenciar decisões que não nos beneficiam. Mas como adaptar essa diretriz à nossa vida? Primeiramente, requer conhecer-se profundamente, assim como seus valores e objetivos. Questionemos: qual é o significado de sucesso financeiro para você? Quais são suas ambições econômicas? É crucial estabelecer metas financeiras claras e palpáveis. Posteriormente, é necessário desenvolver um plano que esteja em sincronia com essas metas. Um plano realista e pertinente a você, não moldado pelo progresso ou posses alheias. E mais, requer resiliência. Existirá sempre uma pressão para conformar-se, para viver segundo as expectativas alheias. Entretanto, sua jornada é singular. O trajeto para a sua independência financeira e êxito é intransferível. Adotar essa norma não se efetiva abruptamente, exige paciência, constância e reflexão. As vantagens disso, porém, são substanciais. Descobrirá que, ao cessar de agradar a terceiros, não só toma as rédeas de suas finanças, como também de sua vida. Viver autenticamente reduz o estresse e resulta em maior felicidade. Por fim, não permita que as imposições sociais ditem suas escolhas financeiras. Viva alinhado aos seus princípios e que estas convicções norteiem seu caminho à independência financeira. Recordemos que a verdadeira competição é consigo mesmo ao longo de um caminho extenso. Continuando em nossa busca pela liberdade financeira e satisfação, chegamos ao nosso último e um dos mais transformativos princípios: cessar a resistência à mudança. A mudança é uma constante, mas nossa inclinação é resistir-lhe.
tendemos a nos prender ao que é familiar, ao conhecido, ao nosso cômodo cotidiano. Contudo, o estoicismo nos incita a aceitar e acolher a mudança, a compreender a efemeridade da vida e a nos adaptarmos a ela. É nessa capacidade de adaptação que verdadeiramente prosperamos. Refletir sobre isso é essencial. As estações se alteram, as marés oscilam, o sol segue seu percurso diário. Todos são testemunhos da natureza cíclica e transitória da existência. Como um rio que nunca é o mesmo em dois momentos distintos, a vida também se desdobra em constante mudança. Devemos aprender a evoluir com ela, a fluir com a corrente e não opor-se a ela. No tocante às finanças, este princípio nos indica que as condições econômicas são fluídas. Novos mercados emergem enquanto setores tradicionais declinam. Os juros variam, o ambiente de emprego se transforma. A única constância é a mudança. Assim sendo, o desafio não é rejeitar a mudança, mas aprender a manejá-la. A resistência às transformações na nossa vida financeira pode tomar diversas formas, tal como a recusa em reconhecer que um campo profissional está em decadência e a relutância em adquirir habilidades novas. Pode ser manter estratégias de investimento obsoletas, que não geram os resultados esperados, ou o medo de explorar novas oportunidades de investimento, perdendo assim potenciais benefícios. Para deixar de resistir às mudanças, devemos começar alterando nossa mentalidade. É importante entender que a mudança, por mais desafiadora que seja, pode ser a porta de entrada para oportunidades animadoras e maior sucesso. Pense na metamorfose da lagarta em borboleta. É essa transformação que a capacita a voar. Depois, devemos buscar a educação. O conhecimento diminui o medo, que frequentemente é a fonte da nossa resistência à mudança. Mantenha-se atualizado sobre tendências econômicas, oportunidades de investimento e práticas financeiras eficazes. O conhecimento é a bússola que guiará a travessia pelas águas voláteis das mudanças. Em terceiro lugar, mantenha uma visão equilibrada. Reconheça que a mudança pode propiciar tanto vantagens quanto desvantagens. Assim como uma moeda apresenta dois lados, a mudança também tem sua dualidade. O término de um emprego pode ser a entrada para um trabalho mais satisfatório. Um investimento que não deu certo pode oferecer aprendizados preciosos. Um revés financeiro pode fomentar mais resiliência e criatividade. Por último, seja flexível. A rigidez perante as mudanças é semelhante a uma árvore inflexível em meio a um temporal. É possível que se parta, enquanto uma árvore que se dobra ao vento persiste. Do mesmo modo, ser flexível em seus planos financeiros, escolhas profissionais e estratégias de investimento pode ser a chave para sobreviver às variações econômicas. Lembre-se, o mundo é um cenário em eterna mutação e você é o criador. Com a mentalidade, o conhecimento, o ponto de vista e a flexibilidade adequados, você tem a capacidade de esboçar um futuro de prosperidade e satisfação financeira. Aceitar a mudança não é apenas sobre êxito econômico. É sobre viver plenamente. É sobre crescimento, aprendizado e evolução. É sobre virar as páginas da vida e desvelar seu verdadeiro potencial. Sendo assim, paremos de confrontar as mudanças. Vamos abraçá-las, pois é através delas que encontramos o caminho para a liberdade e realização genuínas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa seleção de playlists que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade com base nos princípios da filosofia estoica. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.